Bens de Moraes nos Estados Unidos podem ser confiscados para pagar indenização ao Rumble e Trump Media. Então parece que tem uma história aí de uma mansão em Celebration. O filho dele tem um apartamento de 3,5 milhões de dólares. Se não tiver no nome dele, quem beneficiar uma pessoa que sofreu as sanções, né, um sancionado, também sobra para essa pessoa? Olha essa notícia aqui também, que interessante. Estados Unidos versus Alexandre de Moraes. Sanções podem chegar até a confisco de salário do ministro. Acontece que bancos brasileiros com ações negociadas na Bolsa Americana também teriam que aderir às restrições por se submeterem à legislação dos Estados Unidos. O banco poderia confiscar até o salário pago ao ministro em alguns destes bancos. Vamos supor que ele tenha conta no Itaú. Será que ele vai fazer isso com o Setúbal? Com a família Setúbal que manda no Brasil? Será que ele vai bater de frente com a família que é biliardária e que para ficar biliardária tem que ter o banco na mão? E o banco vai sofrer sanção? Banco bloqueia contas e cartão de Zambelli. É isso mesmo. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o Banco Itaú bloqueou as contas bancárias e os cartões de crédito vinculados à deputada Carla Zambelli. 2 dias antes, Moraes havia dado 24 horas para que as instituições financeiras informassem sobre qualquer movimentação ou bloqueio de recursos da parlamentar, que deixou o Brasil recentemente. Segundo o comunicado enviado pelo Itaú ao STF, havia pouco mais de R$2.000 em uma conta corrente e R$5 em uma conta poupança. Embora os dados fossem sigilosos, ficaram visíveis no site do Supremo por cerca de 10 minutos. Na semana anterior, o nome da deputada foi incluído na lista vermelha da Interpol. Além disso, perfis de redes sociais dela e de familiares foram retirados do ar. Zambelli foi condenada no STF por perseguir um homem armada com a pistola, na véspera da eleição de 2022. E PF diz que PGR perdeu celulares e notebook de investigados do 8 do 1. É isso mesmo. Parece inacreditável, mas é verdade. A Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, perdeu celulares e notebooks de investigados na ação do 8 de janeiro. Isso é algo altamente suspeito. Vale lembrar também que as imagens daquele dia simplesmente sumiram do gabinete de Flávio Dino. E esse novo fato que vem à tona parece ser clara demonstração de que tem coisa sendo ocultada para sustentar uma narrativa mentirosa, fabricada para condenar inocentes. A polícia alega que os bens não estavam mais sob a guarda no momento do extravio, jogando a responsabilidade para cima da PGR, que já avisou o Supremo de que não contém mais os celulares, o que deixou ministros revoltados, já que sem os celulares, as ditas provas contidas neles terão de ser anuladas. Quem explica melhor é o professor em Direito Jeffer Chikini. Gente, agora as coisas começam a fazer sentido. É bomba em cima de bomba. Perda dos celulares de investigados do 8 do 1. Como que é? Preocupa Gonet, o PGR, o Procurador-Geral da República, por risco de anular provas. Mas é óbvio! Cadê a cadeia de custódia? Agora tá fazendo sentido, porque estamos há 7 meses implorando para ter acesso aos celulares, para ter acesso à extração das provas dos celulares, para ter acesso às mensagens dos celulares apreendidos. Quer dizer, então, que perderam os celulares? De quem que é a culpa, Gonet? Porque a Polícia Federal tá jogando a culpa para cima do Ministério Público. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Polícia Federal tem adotado postura de tranquilidade nos bastidores, sob o argumento de que os bens não estavam mais sob sua guarda no momento do extravio. Olha, a Polícia Federal já confirmando que os bens foram extraviados. Agora, quantos bens de fato foram extraviados? Eu, por exemplo, estou há 7 meses implorando para ter acesso às provas extraídas desses celulares. Será que esses celulares foram de fato periciados? Porque num processo comum,
Um pedido desse, 10 dias me dão. É comum demorar 10 dias pro advogado ter acesso. Eu vou lá no balcão do fórum, levo um HDzinho externo, pronto, consigo tudo. Agora, nesse processo, mega processo, com mais de 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, faz 7 meses que as defesas, não só eu, as defesas estão tentando acesso às provas. Por que será que nós não estamos conseguindo acesso a essas provas? A Polícia Federal disse: a responsabilidade pela guarda final dos equipamentos teria sido transferida para a PGR após a realização de perícias. Se as perícias tivessem sido realizadas, eu já teria tido acesso a elas. E se foram realizadas, deve ter alguma coisa nessas perícias que as defesas não podem ver, né? Agora, a culpa não é minha. A culpa é da PGR, tá dizendo a Polícia Federal. É rir pra não chorar, gente. Um processo dessa magnitude. Um processo acusando pessoas de tentativa de golpe, se não o processo mais grave do Brasil, juridicamente falando, perderam celulares apreendidos. É isso mesmo, Arnaldo. E o que isso significa? Significa que tem que anular essa operação. Quem diz isso? O Código de Processo Penal. Isso é quebra da cadeia de custódia. Anulação. Anulação das provas obtidas, se não anulação até mesmo da busca, anulação da operação. E aí saiu essa notícia aqui, rapaz, que eu fiquei curioso. Ainda não tinha visto na grande mídia isso aí, ó. Bens de Moraes nos Estados Unidos podem ser confiscados para pagar indenização ao Rumble e Trump Media. As empresas acusam Moraes de impor censura extraterritorial ao tentar aplicar ou violar inconstitucionalmente leis brasileiras sobre liberdade de expressão contra companhias americanas. Não tinha visto uma matéria sobre isso ainda. A gente tinha comentado essa possibilidade desde o dia em que a gente falou, quando aquele advogado da Trump Media deu uma entrevista para a CNN, ele falou: eu vou pedir indenização. E aí eu falei: opa, o negócio está pior do que o que a gente imaginava. Bem pior, porque se já não bastasse você ter sua vida toda destruída, economicamente, você ainda vai ter que pagar uma indenização. E na época, quem me acompanha sabe, eu falei, geralmente, quando você destrói a vida econômica de uma empresa gigantesca como é a Meta, o X, o Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Rumble, Truth Social, irmão, é multa que se você tiver 40 trisnetos, o cara não vai ter dinheiro para pagar. Né? Não é multinha do Brasil, que 100 mil, 150 mil. Não é isso. É aquelas multas de... Vai fazer, você vai dizer, meu Deus do céu, se eu daqui a 40 gerações, meus descendentes ainda vão estar devendo, certo? Mas aquela história, né? A gente vai ver o fim desse episódio aí em breve, eu acredito nisso. Mas vamos para a matéria propriamente dita, né? E a matéria diz o seguinte: o ministro do STF poderá enfrentar uma situação inédita nos Estados Unidos. O possível confisco de eventuais bens do ministro em território americano, caso a Justiça da Flórida aceite o pedido de indenização feita pela Trump Media e pela plataforma Rumble. As empresas acusam o ministro de impor censura extraterritorial ao tentar aplicar ou violar leis brasileiras sobre liberdade de expressão contra companhias americanas. Vamos lá. Ele já deu entrevista, quer dizer, deu entrevista não. Os porta-vozes do regime, vocês sabem quem são, né? A Paquita do Satanás e aquela raça toda lá da Globo News, já falaram dezenas de vezes que o ministro não tem visto, que o ministro não tem bens, que o ministro não tem conta bancária nos Estados Unidos. Isso aí não vai dar nada, porque o ministro não tem nada lá fora. Beleza. Mas quem vai dizer isso não é a Globo News. Não é o ministro. Quem vai dizer isso é a justiça americana. Porque será que a Globo News sabe de todos os bens do ministro?
de todas as contas do ministro? Será que a Globo News sabe de alguma coisa? Porque tem fofoca nessa onda aí, meu. Tem fofoca. Tem uma tal de uma casa em Celebration. Celebration, para quem não sabe, é o condomínio do Silvio Santos, viu? O do Gugu Liberato. Só gente pobre. Só gente pobre. Então parece que tem uma história aí de uma mansão em Celebration, essas coisas todas. Bom, do filho do Barroso eu nem vou falar, porque isso é um fato. O Barroso, o filho dele, tem um apartamento de 3,5 milhões de dólares lá em Fort Lauderdale, na Flórida, se eu não estou enganado. Então, assim, o porta-voz do regime dizer que ele não tem nada, para mim não adianta nada. Para mim não serve. O que a Globo News fala defendendo essa galera, para mim, eu não levo em consideração. Eu vou entender se tem ou se não tem, se a imprensa, se a justiça dos Estados Unidos dizer assim, ó, procurei tudo aqui, realmente não tem nada. Aí eu acredito. Ou quando a gente souber que, de fato, ó que tinha alguma coisa, ó que tinha um negocinho aqui, outro negocinho ali. Não é? Então, não pense que americano é otário, não, rapaz. Americano não vai acreditar em Globo News, não. Né? Óbvio. Mas, enfim, vamos lá. A ação judicial aponta que o ministro violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir ordens secretas contra redes sociais que operam no país, em especial a Truth Social, rede ligada ao presidente Trump. As plataformas exigem que a Justiça dos Estados Unidos declare tais ordens como nulas e inaplicáveis em solo americano e responsabilize pessoalmente o ministro brasileiro com direito à reparação financeira. E aí é que mora o perigo. Essa reparação financeira, até outro dia a gente não sabia disso, não. A gente falava em Magnitsky, a gente falava naquela outra lei, né, recentemente, que pode também ser aplicada a pessoas que destroem financeiramente ou tentam destruir empresas americanas. Aquela lei de 1978, feita por Jimmy Carter. O nome da lei é bem comprido. Eu acho que a lei é IEEP, se eu não estou enganado. E aí, mas a gente não sabia dessa onda de reparação financeira. E quando eu vi isso na semana passada, eu falei, ih, rapaz, eu não queria ter bem nenhum nos Estados Unidos na altura dessa do campeonato. Segundo especialistas em direito internacional, ainda que um ministro goze de imunidade no Brasil, a legislação americana permite o bloqueio de eventuais bens em seu território em casos de violação de direitos constitucionais ou de prejuízo comercial comprovado, desde que a pessoa não tenha proteção diplomática, o que não se aplica a membros do judiciário no estrangeiro. Se o ministro possuir imóveis, contas ou ativos em nome próprio nos Estados Unidos, estes podem ser alvos de bloqueio judicial para cumprimento de eventual sentença. O processo menciona ainda a investigação aberta no Brasil contra Eduardo Bolsonaro como exemplo de autoritarismo do ministro, né? E aí você já sabe, Eduardo teria pedido sanções contra o ministro, etc. e tal. Esse não é o primeiro movimento contra o ministro em tribunais americanos. Em fevereiro, as mesmas empresas já haviam processado o ministro por suposta violação à soberania nos Estados Unidos. Agora, com a aplicação iminente da lei Magnitsky, que já bloqueou bens de figuras ligadas a ditaduras e terrorismo, o ministro pode entrar na justiça, o ministro pode entrar na mira de sanções ainda mais duras, tornando-se o primeiro magistrado da América Latina a enfrentar esse tipo de medida. Eu aí discordo. Primeiro magistrado da América Latina? Onde foi que esse povo tirou essa informação aí, pelo amor de Deus? De onde? Quantos? Só na Venezuela são 250 pessoas do regime. A presidente do TSE, o presidente do STF, uma porrada de ministros da Venezuela, juristas da Venezuela, que eu saiba, Venezuela é América Latina. Então, o texto estava indo muito bem, mas deu essa derrapada, essa escorregada no final aí, né? Então, meu filho,
é aquela história. Tem alguma coisa no nome dele? Não sei. Tem alguma coisa no nome de um laranja? Porque, veja bem, vamos supor que não tenha nada no nome dele, mas tenha lá no laranja. Como o nego fala aí na boca miúda, a tal da casa lá no Celebration. A mansão do Celebration. Bom, se não tiver no nome dele, de qualquer jeito ele não vai poder entrar nos Estados Unidos. Como é que ele vai desfrutar de uma mansão lá se ele não vai poder entrar lá? E outra, suponhamos que ele pudesse entrar, mas não tem uma cláusula lá na Magnitsky que diz que quem beneficiar uma pessoa que sofreu as sanções, né, um sancionado, também sobra para essa pessoa? Então, eu acho até que esse cara que está com a casa no nome ganhou uma casa. Eu acho. Acho que esse sujeito aí que está com a casa nesse nome ganhou uma casa. Por quê? Porque eu acho. Certo? Agora, não estamos lidando com crianças, né? Se é que você me entende. Acho que coisas podem acontecer, né? Coisas estranhas podem acontecer se bater de frente com uma autoridade tão poderosa. Aviões no Brasil caem frequentemente. O resto você já entendeu. Bom, vamos lá. 6.000 pessoas assistindo a gente. Vamos lá, que tem umas coisas deliciosas para te contar aqui ainda. Mas, óbvio, 3.300 joinhas não condiz com a galera que está assistindo. Pô, metade da galera não deu um joinha. Pô. Metade. Só 3.000 pessoas estão faltando só. Mas vamos lá. Até o final da live a gente espera conseguir que as pessoas dêem um joinha aí. Olha essa notícia aqui também, que interessante. Do Infomoney. Infomoney é velha mídia também. Estados Unidos versus Alexandre de Moraes. Sanções podem chegar até a confisco de salário do ministro. Muito a gente debateu aqui sobre esse tema. Muito a gente debateu. E aí? E a Caixa Econômica vai poder trabalhar com ele? Não, não vai. Mas a Caixa não tem nada... A Caixa não tem, que eu saiba. A Caixa não tem filial no exterior. Certo? Mas, mesmo assim, a Caixa faz parte do SWIFT. Que é aquela... muito mal comparando... É aquele sistema bancário internacional que todos os bancos estão filiados e todo mundo tem que seguir a mesma regra. A Caixa está lá. Não tem agência nos Estados Unidos, pelo que eu saiba, pelo que me consta, mas está lá. E o Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem agência no mundo todo, pô. Quando eu morava na Europa, tinha agência do Banco do Brasil em Portugal, tinha agência do Banco do Brasil. Eu fui na agência do Banco do Brasil em Lisboa. Eu fui algumas vezes. Banco do Brasil tinha em Madrid também, tem nos Estados Unidos. Então, Banco do Brasil é batata porque tem. Se for, sei lá, outro banco brasileiro, Itaú, Unibanco, qualquer um, irmãozinho, já era. Ninguém vai poder se ousar trabalhar com o ministro nessa vez. Aí você pode dizer assim, mas de dia ele pode dar uma ordem para que o banco não congele o salário dele. Pode, ele pode tudo. Ele pode dar ordem. E aí? Vamos supor que ele tenha conta no Itaú. Será que ele vai fazer isso com o Setúbal? Com a família Setúbal que manda no Brasil? Será que ele vai bater de frente com a família que é biliardária? E que para ficar biliardária tem que ter o banco na mão? E o banco vai sofrer sanção? Bom, você é amigo de uma pessoa até o dia que aquela pessoa não te traz problema. Aquele cara é cachaceiro. Pô, ele é meu amigo, ele é cachaceiro, tudo bem. Um belo dia, o cachaceiro te traz problema. Você vai dizer, meu irmão, vá com sua cachaça para lá. Né? Mas, bem, olha o que diz o Infomoney, que é um veículo especializado em money, em dinheiro. Sanções dos Estados Unidos contra o ministro brasileiro
poderiam resultar até mesmo em um confisco do salário do magistrado em contas bancárias. Analistas ouvidos pelo Infomoney avaliam como reais as chances do governo Trump cumprir as ameaças que vem fazendo ao judiciário brasileiro e a Moraes. Pausa. Não vi ameaça nenhuma. Não vi ameaça nenhuma. Ao contrário. Só isso aí a gente já fala há um tempão. Lei Magnitsky, a gente já fala há um tempão. Agora, 2 semanas atrás, foi que o Marco Rubio, perguntado, não foi de motu próprio, não foi de vontade dele numa coletiva, ele dizer, não, lembrei aqui, ó, o ministro lá do Brasil, a gente está pensando em sancionar ele. Não foi assim. Ele foi perguntado dentro do Congresso americano o que é que ele achava, se de fato existia um estudo para sancionar o ministro. Ele fala, sim, nós estamos analisando essa possibilidade. Isso é ameaça? Bom, entendam como quiserem, né? O professor da Unesp e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Marcos Cordeiro Pires, afirma que os Estados Unidos podem aplicar medidas para impedir movimentações financeiras do ministro e de familiares do ministro nos Estados Unidos. Acontece que bancos brasileiros com ações negociadas na Bolsa Americana também teriam que aderir às restrições por se submeterem à legislação dos Estados Unidos. Em tese, o banco poderia confiscar até o salário pago ao ministro em alguns destes bancos, explica o professor. É muito provável a imposição de sanções não apenas contra o ministro, mas também contra outras autoridades que, na perspectiva da extrema-direita dos Estados Unidos, estariam ameaçando a liberdade de expressão. Pela resposta, você já viu que isso aí é uma besta quadrada, né? Infomoney é um site esquerdista, como todo mundo sabe. Então, não vai trazer ninguém que, não, pelo menos, não dê uma cacetadazinha na direita, a extrema-direita americana. Trump é a extrema-direita americana. Lula não é a extrema-esquerda brasileira, não. Bom, aí fala, a matéria é muito mais extensa, né? A gente não vai ler ela toda. Fala o que motiva as ameaças dos Estados Unidos contra Donald Trump. E aí fala que a direita brasileira tenta surfar nessa onda com Eduardo e os Bolsonaros e os parlamentares de direita que querem fazer um lobby lá nos Estados Unidos para tentar impor sanções contra o ministro e outras autoridades brasileiras. Aí fala também da Carla Zambelli, que agora a Suprema Corte determinou a prisão preventiva, ela fugiu lá para os Estados Unidos, depois foi para a Europa, e vai ser mais uma voz bolsonarista da extrema-direita a bater nesse diapasão aí de sanções contra o ministro. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.